Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos alunos, à nossa 46ª aula do curso de Almoxarife e Estoquista. Estamos falando sobre comunicação empresarial e na aula de hoje vamos falar sobre documentos empresariais, não é? Vamos lá? Comunicação empresarial, capítulo 2, documentos empresariais. Expressar suas ideias de maneira lógica, fluente, de modo persuasivo e com segurança pode legitimar ideias novas, trazer resolução para problemas e subsidiar tomadas de decisão com segurança. Neste capítulo você terá a oportunidade de relembrar conceitos vistos na educação básica, sob a ótica da comunicação empresarial. Para isso, definiremos as diversas modalidades textuais para relembrá-las. A ênfase será dada aos documentos mais utilizados pelas empresas na comunicação escrita e interna. Pronto para começar? Então vamos lá. Modalidades textuais. As modalidades textuais existem para atender às diferentes finalidades de comunicar, como por exemplo, contar, descrever, argumentar, informar, etc. Você verá a seguir uma breve definição de cada modalidade textual que você já viu no ensino fundamental. É apenas uma recordação. No entanto, na comunicação escrita, nas empresas, perceberá que alguns serão mais utilizados do que outros, né? Então vamos começar pela narração. Então nós temos a narração, a descrição, a dissertação, a instrução ou injunção e a argumentação. Vamos começar falando então da narração. Texto caracterizado por um narrador que conta uma história através de uma sequência de ações reais ou imaginárias, como num conto, envolvendo personagens, tempo e local determinados. Pedro chegou ao cemitério e tão logo o reconheceu, começou a chorar, desesperado. Ali estava aquela a quem tanto procurava, agora em vão. Então aqui nós temos uma narrativa, né, de um romance, de um texto que pode ser fictício ou não. Descrição. Descreve por meio de palavras um lugar, uma pessoa, um animal, um objeto, um processo, sensações e sentimentos. Era uma sala escura, com móveis antigos e rústicos. A mesa era pequena e retangular. Não havia ali quadro ou cortinas que enfeitassem o lugar. Aí nós temos a descrição, já conseguimos imaginar qual que é o cenário da história, né? Um quarto escuro, um quarto fechado, sem qualquer iluminação ou adorno para enfeitar o lugar, né? Dissertação. Isso é o que mais se pede no Enem, por exemplo, é uma redação. Tipo de texto argumentativo e opinativo, uma vez que expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema, por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa. São os casos dos resumos, resenhas, textos científicos, palestras, materiais didáticos, textos de revistas, jornais e redações, como eu falei do Enem. Instrução ou injunção. Nossa, mas o que é isso, professor? Tem a função de orientar, ensinar
e disciplinar ações e comportamentos. Sua linguagem deverá ser simples, já que o objetivo é explicar a mensagem do modo mais claro possível. A principal característica dessa modalidade textual é a de demonstrar ordem, como numa bula de remédio ou manual de instruções, por exemplo, ou na descrição de um cargo, né? Quais são as suas atribuições e responsabilidades. Aí nós temos a instrução e injunção. Vamos agora para a argumentação. Tem como objetivo convencer, ou seja, levar o leitor a concordar com o que está sendo proposto e defendido. O autor expressa uma opinião crítica acerca de um assunto, defendendo-a por meio de uma argumentação clara e objetiva, fundamentada em fatos e dados concretos. A argumentação é bastante utilizada em propostas para aprovação de projetos, bem como em teses e trabalhos de conclusão de curso, os temidos TCC, trabalho de conclusão de curso. Então, toda pessoa que termina um curso superior, normalmente, para que ela possa obter o certificado de conclusão, ela precisa elaborar um trabalho de conclusão de curso e passar por uma bancada examinadora. Eu já passei por algumas. Não é fácil. Comunicação interna e ferramentas virtuais, né? Desde o surgimento da internet, enviar e receber informações passou a ser algo muito mais fácil e rápido. O mundo corporativo, logicamente, não poderia ficar indiferente a essa inovação tecnológica, pelo contrário, passou a ser seu maior usuário, né? Como você deve imaginar, a comunicação interna na maioria das grandes empresas ocorre quase que totalmente por meio eletrônico. No entanto, seja em meio eletrônico ou não, é preciso escrever corretamente, de modo a tornar a mensagem mais clara possível. Vamos mostrar nas próximas páginas vários modelos de documentos que podem ser disponibilizados tanto por meio eletrônico quanto por meio impresso, referentes à comunicação escrita e interna. Aqui vale lembrar que o canal de comunicação deve ser escolhido de modo a atender, né, ao objetivo da mensagem e o público ao qual se destina. Então, como a gente está observando, a comunicação escrita, diferentemente da comunicação verbal, ela requer mais elaboração e planejamento. Não que a comunicação verbal, por exemplo, um discurso, não tem que ter planejamento, tem também. Mas é que a comunicação escrita corriqueira no dia a dia de uma empresa vai exigir de cada um de nós, né, planejamento, organização e escolha do meio de comunicação mais adequado. Canais de comunicação, vamos ver quais são. Você se lembra dos canais de comunicação vistos no capítulo 1? Agora abordaremos os recursos de comunicação que fazem parte do canal de comunicação visual, né? Temos o canal de comunicação visual, auditivo e audiovisual. Vamos lá? Canal de comunicação visual pode ser um memorando, nós vamos ver como elaborar um, pode ser um ofício, uma ata, um relatório, comunicados ou e-mail. E um auditivo, telefone e conversa pessoal. E um audiovisual, videoconferência, tão comum nos dias de hoje, e os vídeos para formação, como são os vídeos que eu estou gravando agora de aula, né? De videoaula, para que vocês possam acompanhar o conteúdo. Agora vamos ver cada um dos documentos empresariais que é objeto da aula de hoje, né? Memorando. Trata-se de uma correspondência interna entre as unidades administrativas da empresa, sendo estas de mesmo nível hierárquico ou não. Então é uma comunicação que serve de área para área ou
de uma área para uma diretoria ou presidência, que tem níveis hierárquicos diferentes. Nesse caso, os itens como vocativo e fecho de cortesia podem ser dispensados e a linguagem é simples e direta. Vejamos um exemplo no próximo slide. Temos aqui uma carta da Fundação Bradesco, né? Como exemplo, olha lá, Osasco, 30 de março de 2016. A educação profissional, atenção do senhor Pedro Santos, referente ao Manual de Avaliação Institucional, anexo material que comportará o manual em referência. Solicitamos, por gentileza, que leiam e, se necessário, efetuam as alterações até 30 de 11 de 2016. Se até essa data não obtivermos resposta, consideraremos o conteúdo validado. Departamento de Recursos Didáticos. Então, nós estamos vendo que o memorando é uma comunicação formal, mas extremamente sintética e objetiva, e que usa uma linguagem simples, né? E deixando claro quais são os seus propósitos. Aqui no caso, a validação, né, de um manual educacional, de avaliação institucional. Agora vamos ver o ofício. Documento oficial, razão pelo qual é expedida por órgãos públicos. Seu destinatário, no entanto, pode ser outro órgão público, empresas ou um particular. Em âmbito empresarial, há ofícios válidos apenas internamente. Vejamos um exemplo no próximo slide. Então tem lá o ofício, o número, né? A data. Excelentíssimo diretor, venho respeitosamente solicitar providências a Vossa Senhoria quanto às condições precárias em que se encontra o refeitório. Há necessidade de se rever o sistema de ventilação e de circulação de pessoas, uma vez que está prejudicando a refeição dos funcionários, devido à pouca circulação de ar em relação ao número de usuários do local. Certo de que a solicitação será atendida, fique com meus votos de estima e consideração, e logo abaixo a assinatura João de Souza Filho. Então vimos que o ofício é um documento formal que tem número, data e que normalmente é encaminhada por órgãos públicos, né? Ou não, mas que objetiva um determinado propósito e objetivo, como essa petição que está sendo feita para o diretor, né? Agora vamos ver a ata, né? Às vezes as pessoas têm dúvida, mas o que é ata, professor? Ata é um documento no qual são registradas de forma sistemática e precisa as ocorrências, as resoluções das assembleias, das reuniões ou das sessões realizadas por conselhos, corporações, comissões, congregações ou entidades similares. Deve-se observar que a ata tem valor jurídico. Existem dois tipos de ata, a oficial e a não oficial, sendo esta utilizada pelas empresas, que são as oficiais. Cada empresa tem um padrão. Oficial ou não, a ata deve ser redigida em linguagem clara e objetiva. Hoje, provavelmente, as atas são digitadas e os erros podem ser corrigidos imediatamente. No entanto, caso a ata tenha de ser redigida à mão, é necessário utilizar alguns termos para ajustar os erros, pois não pode haver rasura nela, né? A ata pode ser considerada modalidade textual narrativa, né? Pois conta com o narrador, quem redige a ata, apresentando uma sequência de fatos e ações, com personagens participantes da reunião, tendo o local, tempo e local definidos. Então nós temos aqui um exemplo, né? Feito uma ata à mão. Vocês estão observando que não tem espaço, né? Uma ata feita à mão normalmente pode ser feita em qualquer lugar, mas a gente vê assembleias de condomínio. Toda assembleia de condomínio é feita uma ata, onde é redigido
todos os assuntos que foram discutidos na reunião, a opinião de cada participante e as decisões tomadas, né? Por isso que todos num condomínio, fazem parte do condomínio, recebem um convite, né, antecipado. E depois que a reunião termina, não tem o que fazer. Os participantes decidem o que vai ser feito, frente às pautas elencadas. Quem não participou da reunião tem que acatar o que foi decidida nessa reunião de condomínio. Mas a gente vê agremiações, a gente vê cooperativas, as reuniões todas devem ter uma ata. Então você deve estar se perguntando agora, como redigir uma ata? Vamos lá. Durante a reunião, emprega-se a expressão digo para ressalvar o erro. Após a vírgula, repete-se a expressão anterior e registra-se a forma correta. Exemplo, aos 9 dias do mês de abril, digo, do mês de maio de 2016, tudo escrito cursivamente. Então eu uso digo para corrigir alguma coisa errada na ata, não dá para rasurar. Emprega-se, após a redação, emprega-se a expressão em tempo para ressalvar o erro. Exemplo, em tempo, na linha onde se lê dados anuais, elimine-se a palavra anuais. Posso acrescentar, substitua por dados mensais ou dados semanais, né? Então a ata tem uma característica especial para corrigir erros. No decorrer, eu posso escrever digo e depois que terminou, eu coloco em tempo, né? E coloco as correções necessárias. E aqui nós temos um exemplo de uma ata escrita à mão, né? Não é isso? E aí vamos ver o que diz aqui, ó. A fonte, essa fonte foi utilizada para simular uma ata redigida à mão. Em documento digitado, deve-se optar por uma fonte como Times New Roman ou Verdana, por exemplo. Então aí existe uma sugestão de qual fonte deve ser utilizada para redigir atas digitalizadas. Aqui, para evitar mal-entendidos, todo número redigido como numeral deverá ter o seu equivalente, por exemplo, digitado entre parênteses, né? Então, ao dia 23 de maio de 2020, eu vou ter que escrever entre parênteses, cursivamente, a data, para não ter erro, né? Para não suscitar dúvidas, já que, como nós vimos na descrição do documento, a ata tem valor jurídico. Em atas oficiais não pode haver linhas em branco. O registro deve ocorrer em apenas um parágrafo. Então eu vou escrever tudo num parágrafo só, sem pular linha, né? E pondo vírgula, pontuando corretamente, mas sendo um parágrafo só, como se fosse uma única história. E por fim, até mesmo as áreas reservadas para assinaturas não devem conter linhas em branco, né? Então, para quem conhece o cheque, que está sendo praticamente extinto no século XXI, é assim, você coloca um numeral e escreve embaixo, né, no cheque, o que você escreveu em numeral em forma cursiva, né? E sem espaço também no cheque, para que ninguém faça uma alteração, né, que possa comprometer o documento, já que ele tem valor jurídico. Ata da 4ª reunião do Comitê Operacional Sistemas de Pagamento Brasileiro. Então vamos lá, data de realização, 26 de outubro de 2020, local, auditório da DHA, participantes, Tecnologia de Negócios, Olavo Bilac, cartões Castro Alves, DCPS Carlos Drummond de Andrade e DHA Jorge Amado. Então, claro que são nomes fictícios, porque são nomes da nossa literatura brasileira, né? Literatura portuguesa. Ausentes, Casimiro de Abreu. Assuntos, SPB. Eventos, Febraban. Contingência. Aí vai escrevendo tudo direitinho o que está ocorrendo na reunião. E aí a próxima reunião,
30/6/2020, né? Hora 14h30, local auditório do DHA. Assuntos a serem tratados: avaliação da implantação do SPP e pendências do SPB. Ok? Então acho que deu para ter uma ideia de como se faz uma ata. Eu sei que você percebeu que a reunião foi feita em outubro e eu estou marcando a próxima reunião para junho, né? Mas aí seria junho de 2021 e não 2020, tá certo? Documentos empresariais. Relatório. Documento escrito, fundamentado em fatos, com informações relevantes para avaliação e possíveis tomadas de decisão. Trata-se, portanto, do resultado de um processo de pesquisa ou avaliação. Né? Um relatório é um TCC, como nós já demos um exemplo no início da aula. Vejamos as características desse tipo de documento. Ele deve ter objetivos, deve ter a natureza, tipos e estrutura. O processo de textos do Microsoft Word 2013 a 2016 possui uma série de modelos de relatório que poderão auxiliar. Ok? Vamos lá. A gente começa o relatório por seus objetivos. Podem ser reportar um fato e justificar as decisões assumidas, reportar um fato e fornecer as informações essenciais à tomada de decisões. Né? Natureza. O objetivo determina a natureza do relatório. Informativo limita-se a informar. Analítico apresenta informações de análise e recomendações de ações. Tipos. Os tipos mais comuns de relatórios são relatórios de auditoria ou de inspeção, avaliação de conduta administrativa e operacional. Relatório de viagem, avaliação de viagem de negócios. Então, principalmente, eu, por exemplo, dei muito treinamento numa empresa chamada São Paulo Alpargatas, em que eu viajava o país inteiro, né? E aí eu precisava fazer o relatório de viagem, justificando inclusive os gastos, tempo gasto, o que foi realizado e tudo mais. E nós temos o relatório de avaliação estratégica, avaliação de métodos e etc. Então, acho que ficou claro aqui um relatório. A gente pode encontrar alguns modelos no Word, como eu disse aqui. E a estrutura, né? O relatório desenvolve um enunciado lógico constituindo de 3 partes: parecer, afirmação que estabeleça o relatório, a argumentação base que sustenta o parecer e conclusão, retorno ao parecer. E com isso nós concluímos a nossa 46ª aula do curso de almoxarife e estoquista. Falamos hoje especialmente de documentos empresariais, focando em documentos escritos, né? E nesse caso falamos aí de alguns, como relatório, ata, memorando, entre outros, né? Eu espero que você tenha se recordado disso, né? Que essas modalidades textuais a gente vê muito no ensino fundamental e aqui apenas recordamos para demonstrar quais os documentos mais utilizados na comunicação interna no mundo organizacional. Agradeço a participação de todos e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.